ようこそ。Eu sou o Gustavo e você está ouvindo o Budocast. Bem-vindos a mais um Budocast. Estamos aqui mais uma vez com Bruno Schindler, da página do Instagram Kosen Judô. E hoje nós vamos falar sobre a criação do triângulo. Bem-vindo, Bruno, mais uma vez. Tudo bom? Olá, Gustavo. Olá, galera. É um prazer participar novamente. Hoje muito se discute, né, sobre essa questão do triângulo, como que começou o triângulo. Eu já ouvi dizer que o triângulo ele começou com a galera do Kosen Judô, né? Tem até uma foto que eu acho que é bem conhecida, se não me engano, é Butoku Kai, ali da década de 20, né? E muita gente liga essa foto à primeira aparição do triângulo em competição. É isso mesmo? Sim, exatamente. Só lembrando rapidamente, acho importante falar isso, né? Que a gente está falando de criar algo, né? Que a história não é uma ciência exata, né? Na verdade, está sempre em constante mudança. Portanto, o que é dito hoje pode ser facilmente refutado amanhã, né? Desse modo, o pesquisador meio que fica sempre em uma linha tênue, principalmente quando estamos falando de criação de alguma técnica dentro da luta agarrada especificamente, que é um método de luta que fora desenvolvido praticamente por todas as civilizações. Acho importante falar isso antes da gente destrinchar o tema. Na verdade, o Sankaku Jime foi desenvolvido em duas fases, digamos assim. A primeira em 1921 e a segunda em 1922. Essa foto, que é bastante conhecida, acho que é na Butoku Kai, né? No Botokuiden, foi em 1923, foi contra a Hokuo, lutou contra a escola da Matsuyama, mas o Sankaku Jime veio um pouco antes dessa foto se popularizar, né? Digamos assim. Como você falou, né? Eu acho que é difícil a gente bater o martelo, mas eu acho que, pelo menos dentro do caso do judô, existe aí uma linha de desenvolvimento que muita gente cita, né? E quase como uma linha, entre aspas, uma linha do tempo, até do desenvolvimento de variações ali do próprio triângulo. Porque eu já vi o livro do Oda, né, em que ele tem uma série de técnicas de Neuaza, Kata Neuaza, né? Na verdade, ele tem mais de um livro, né? E, enfim. E também o do Kanemitsu, né? No livro do Oda tem diversas variações depois de encaixar o triângulo, inclusive, né? Variações de ataque e tal. Mas então seria mesmo dentro com o pessoal do Kosen Judô que todo esse desenvolvimento técnico ele acontece dentro especificamente do judô? É difícil mensurar o quão genuíno foi o desenvolvimento da técnica no judô, porque é interessante que no próprio Jujutsu já havia algo ali que lembrava de longe um pouco alguma coisa ali do Sankaku Jime, o triângulo, pelo menos na sua fase inicial. Assim como no próprio Cat Scan, né? Podemos ver até finalizações de perna e braço cruzando as pernas em formato de triângulo. Inclusive, já vi até cruzando as pernas entre a cabeça do oponente. Embora não seja na posição frontal, na guarda, né? E não cruzando as pernas nessa posição, as pernas nessa posição em formato de triângulo, certamente podemos até chamá-la de um protótipo da técnica. Entretanto, tal como conhecemos hoje, principalmente no jiu-jitsu, né? Seja na forma clássica ou com suas variações, enfim, tudo indica, né, até o momento que foi desenvolvido no judô, mais especificamente dentro do universo do Kosei Judô. A técnica foi desenvolvida, referindo-me ao mais Sankaku Jime, a que todo mundo conhece, a forma clássica, que é o triângulo frontal, basicamente em duas fases, né, como eu já havia falado, em 1921 a 1922. E Masaru Hayakawa era o judoca envolvido com o desenvolvimento bem rudimentar da técnica no dojo da escola secundária da prefeitura de Kobe. É citado em fontes primárias que um judoca chamado Shinomiya Katsaburo estava de alguma maneira, de alguma forma, o ajudando. Interessante que tanto Masaru como Shinomiya, também incluindo aqui Kibizaburo Sasaki, saíram dessa escola secundária de Kobe e foram para Okayama e tornaram-se parte da elite da Daihoku Kotogako, a famosa escola que fazia parte do Kosei Judo. Podemos dizer assim que o Sankaku Jime, entre aspas, vamos dizer assim, foi usado por Masaru a primeira vez em uma competição de escolas secundárias da prefeitura em novembro de 1921, organizado pela Butoku Kai de Ryogo. No entanto, a técnica foi executada na sua forma bem primitiva, nem se cruzava as pernas em forma de triângulo, portanto, o que existia ali era um protótipo da técnica e era chamada de Hasami Gyaku,
Seria algo como tesoura a reverso. Basicamente era feita dominando os dois braços, né? Forçava a articulação como se fosse aplicar um Jujigatame, armlock, e esticando as pernas, né? Ou seja, apertando o pescoço e os ombros do oponente, juntando os tornozelos e fazendo pressão. Na verdade, parecia até uma técnica de Kansetsuasa, articulação, que propriamente de Shimiwasa, estrangulamento. Em 1922, o Masaru ingressou na 6ª Escola Secundária de Okayama, abreviada Rokko, muito influenciado pela batalha lendária da escola, um ano antes contra a 4ª Escola Secundária de Kanazawa, abreviada Shiko, onde ele viu seu irmão Noburo lutar mais de 1 hora contra o capitão da escola rival. O Hazami Gyaku foi usado por acaso por Takubei Takahashi no dojo da escola de Okayama, antes mesmo do próprio Masaru entrar na escola. Isso é bem interessante. Embora não se fale muito no nome dele, né, ele é citado em fontes primárias como uma das pessoas que ajudaram na criação do Sankaku Jime. É muito comum se ouvir falar sempre do Kanemitsu, principalmente, do Oda Tsunetanya e do Masaru, algumas vezes, mas jamais citam o Takubei Takahashi. Na verdade, acabou que alunos ali talentosos, e tinham vários, né, de alguma maneira contribuíram para o desenvolvimento da técnica. Quando o Masaru chegou à escola, a técnica começou a ser usada ali por ele e outros judokas cruzando as pernas em forma de triângulo, e quem deu esse retoque final, bem como aprimorando-a para tornar-se mais eficiente, né, vamos dizer assim, foi seu professor Kanemitsu Yaichibei. Ele foi, inclusive, quem deu o nome final, entre aspas, para a técnica. Então, inicialmente, não se chamava Sankaku Jime. Não. Se chamava Hazami Gyaku, que seria como tesoura reverso. Eu nem sei, eu entendo por que esse nome, mas ele era muito parecido com um Jujigatame, entendeu? Só que tu esticava a perna, não tinha nenhum formato de triângulo. Quem deu esse retoque final foi o Kanemitsu. E a partir dessa criação, então, eles inventaram essa técnica já pensando nas competições de Kosen Judô, no Kosen Taikai, no caso. Assim, é bem interessante porque nesse mesmo ano de 1922, em que Masaru entrou na Rokko, ele tornou-se capitão da escola, né? E a escola venceu a primeira vez o Kosei Taikai, em julho de 1922. Já vi algumas fontes secundárias, acho que até em primária, que ele usou a técnica como arma secreta para vencer essa competição. No entanto, a debruçar-me, né, em fontes primárias, como autores que têm mais relevância na pesquisa acerca do tema, além de incluir, claro, o livro de memórias da escola, né, que contém os testemunhos dos alunos, a técnica, na verdade, foi usada por Masaru no final de julho de 1922, em uma competição organizada pela Butokukai, chamada de Seinen Butaikai, que, numa tradução livre, podemos chamar de Torneio de Desempenho Juvenil, algo assim. Esse torneio tinha muita relevância, né? E a escola Rokko levou alguns judokas, os melhores praticamente. A escola fez o uso total, né, do Hikikomi, que é chamar direto para o Newaza, e Masaru usou a técnica na última luta contra a invicta escola de Waseda. Inclusive, foi a partir dessa disputa, né, que foi a bala de prata, vamos dizer assim, que definiu a mudança das regras, cujo objetivo era controlar o uso do Newaza. Inclusive, o próprio Jigoro Kano tentou proibir o uso da técnica. Se não me engano, parece que o judoca da escola Waseda foi apagado quando foi finalizado, algo assim. Até o Kanemitsu tentou convencê-lo, o Kano, que a técnica não era perigosa, assim, porque esse era um dos argumentos, digamos assim, de que Kano para proibir a técnica. Então, assim, as pessoas, é interessante, a técnica foi desenvolvida, a primeira fase no judô convencional, e na segunda fase já dentro do universo do Kosei Judô. Porém, a técnica foi usada a primeira vez em uma competição de judô tradicional, mainstream, vamos dizer assim. Interessante, né? E a técnica foi desenvolvida dentro do universo do Kosei Judô, mas a primeira vez que ela foi usada em uma competição oficialmente foi em uma competição do judô convencional, patrocinado pela Butokukai. O Sankaku Jime, ele acabou se tornando uma dessas discussões aí que acabou criando esse conflito entre a Kodokan e o Kosen Judô, né? Então começaram a discutir aquela questão do Dakiage, quando alguém levanta o adversário do chão, né, o que a gente chamaria de batistaca,
falando que aí poderia até o Sankaku Jime nesse tipo de situação se tornar perigoso, né? Então aí começaram a discutir a questão de, ok, quando o cara retira o outro do chão ele ganha, mas aí para quem usava o Sankaku Jime isso seria um problema, né? Então dentro dessas discussões da Kodokan com o pessoal do Kosen Judô, me parece que o Sankaku Jime entrou dentro dessa disputa ali em termos de regra, né? Basicamente, os conflitos começaram, eu acho que em outubro ou novembro de 1922, aí depende da fonte, né? Não está muito claro o mês, mas enfim, no Kohankushiai, competição que reúne dois grupos, vermelho e branco do Kodokan, os judokas do Rokô fizeram uso do Hikikomi e usaram a técnica, né? Então foi ali que a primeira vez que o núcleo duro do Kodokan viu a técnica. Um negócio bem interessante, uma curiosidade, né, bem interessante, foi o Kyuzo Mifune, um dos primeiros a criar uma defesa da técnica. Ele estava arbitrando uma luta, a competição foi interrompida, né, e ele aproveitou e demonstrou para todos ali como escapar do Sankaku Jime. Aí sim, a partir de 1923, a técnica barra Sankaku Jime, mas que na verdade não era esse nome ainda, foi usada a primeira vez no Kosei Taikai, e de fato ajudou a escola de Okayama a vencer a competição por muitos anos. O que era uma novidade e todos queriam usá-la na competição, no Kodokan, de fato, teve esses conflitos, né? E o próprio Jigoro Kano tentou proibir, na esteira de proibir de controlar o uso do Neoasa, ele também implicou com a técnica. Ele achava ela muito perigosa e isso correu praticamente a década de 20 todinha, ele tentando, como ele não teve êxito em 1924 em mudar as regras, acabou que o Sankaku Jime passou despercebido também. Agora, no Brasil, o link que a gente tem com essa história do Sankaku Jime, eu acredito que seja o Yasuichi Ono, porque ele foi aluno do Kanemitsu na Genbukan, né? Só que a Genbukan ela não fazia parte do Kosen Taikai, né? Sim, não fazia parte do Kosei Taikai e do Kosei Judô como um todo, embora estivesse muito próximo da bolha, vamos dizer assim. Então, interessante que tem um jornal, eu acho que foi até o Pedro Valente que aparece o Ono demonstrando o Sankaku Jime, e você percebe que a forma como ele faz é justamente a forma que o pessoal da Rokô fazia, que era um Sankaku Jime quase como um pouco de Shimiwaza, um pouco de Kansetsuwaza. Ele não era bem definido como uma técnica de estrangulamento, e ele faz do mesmo jeito. É interessante isso. Isso, para mim, é uma evidência clara o quão próximo ele estava do pessoal do Kosei Judô. Agora, você diria que o livro do Oda, né, de Neoasa, ele é o que mais popularizou o Sankaku Jime e as outras técnicas de chão do Kosen Judô dentro do universo do judô japonês? Sim. Na verdade, é por isso que as pessoas têm o costume de colocá-lo como o criador da técnica, justamente porque foi seu livro de 1929, chamado Judô Taikan, que popularizou a técnica. Né? Ela era uma técnica conhecida apenas dentro do universo do Kosei Judô e do núcleo duro do Kodokan e dos judokas que estavam próximos, tanto dessa bolha do Kosei Judô como do núcleo duro do Kodokan. Por exemplo, o Ono, por exemplo, que não fazia parte do Kosei Judô, mas estava em uma das Genbukans, logo estava próximo do Kosei Judô. Então, o livro do Judô Taikan, do Oda Tsunetani, é o que vai popularizar a técnica. Inclusive, não só o Sankaku frontal, como as variações de Yoko, o Shiro, mais Sankaku, todas essas variações vão aparecer a primeira vez no livro do Oda Tsunetani, que é considerado a Bíblia do Neoasa no Japão. E nesse período de desenvolvimento do Sankaku Jime foi quando, acredito, surgiu o Mr. Sankaku, né? Mitsuru Kimura. O Mitsuru Kimura, ele lutou no Kosei Taikai ali no final da década de 20 para 30. Ele lutou pela escola do Shishan. Era uma escola bastante conhecida, inclusive o Yoku Sankaku Jime, que era uma variação do Sankaku Jime, que já foi atribuída erroneamente como criação do Kimura. Existem algumas fontes que falam que a técnica foi criada lá também, mas ela não, na verdade, não há clareza em que momento ela foi criada. Só sabe-se que não foi o Kimura, né? Nenhum dos dois Kimura, mas o Mr. Sankaku Kimura, que ele ganhou esse apelido, basicamente foi na década de 50, 60 ali, quando ele só ia no Kodokan para ensinar para ocidentais
a técnica. E os gringos, de uma forma carinhosa, o apelidaram de Mr. Sankaku, por ele ter muita habilidade em fazer a técnica e suas variações. Inclusive, eu acho que ele é da envergadura do Oda Tsunetani, que embora não criaram a técnica, os dois, né? Mas eu acho que não houve melhor dentro do universo do judô que o fizesse melhor do que os dois. E ele ficou vivo até pouco tempo atrás, né? Então ele foi capaz aí de passar, imagino eu, um pouco como história viva, né, desse período do Kosen Judô para as gerações mais atuais do pessoal que ainda olha pela prática de luta de chão do judô no Japão. Sim, sim, com certeza. Ele foi uma pessoa que ajudou muito no desenvolvimento da técnica. Inclusive, ele é o mais famoso que aparece naquele vídeo famoso que todo mundo pode encontrar no YouTube, em que ele demonstra várias variações de Sankaku Jime de várias formas. Inclusive, nos livros do Kosen Judô é sempre ele que aparece demonstrando a técnica. Ele foi muito importante e deve ter ajudado muito na popularização da técnica, com certeza. Existe alguma pergunta que você recebe mais comum lá na sua página do Instagram sobre a criação do Sankaku Jime, além disso que a gente já falou por aqui? Sim, sim. Às vezes é o nome, né? As pessoas acham que o nome do Sankaku Jime sempre foi Sankaku Jime, mas na verdade não, né? Basicamente a técnica teve 3 nomes durante sua evolução. Seria o Hasami Gyaku, em seguida Sankaku Gyaku e Matsuba Gatame, ou apenas Matsuba, tanto para a forma clássica como para a variação. Esse é o nome que está no livro publicado por Kanemitsu em 1926. O nome não foi estabelecido porque não foi reconhecido pelo Kodokan. Se não me engano, só ocorreu em 1955, já como o nome Sankaku Jime. É muito comum as pessoas acharem que o nome sempre foi Sankaku Jime, mas na verdade não, né? Só foi ocorrer muito depois. Interessante também que, inicialmente, a técnica era usada apenas por judokas pequenos, né? Mas as mudanças para torná-la melhor acabou deixando-a eficiente para usá-la em todos os perfis de judokas do Kosen. E outra coisa bastante interessante também, que não só o Mifune criou métodos de defesa da técnica. Shoujo Oyama, aluno da própria escola Rokko, Kanatsu Shoji, que era aluno do Okano, que foi professor da Rokko, tornou-se professor na 8ª escola secundária de Nagoya, abreviada Hachiko, e Mitsuki Horibe também foram dos caras que ajudaram no desenvolvimento de fuga do Sankaku Jime, de escapar do Sankaku Jime. Mas o Sankaku Jime vai aparecer de sua forma completa, com variações de finalização e imobilização, de fato, no livro do Oda Tsunetani. É a partir daí, dessa data, né, que começa a popularização de fato da técnica. Por isso, volto a repetir, é muito comum associar a criação da técnica com Oda. Muito porque ele ajudou bastante na popularização da técnica, mas ele não a criou, de fato. Aqui vai até um achismo. Não estou baseando-me em nenhuma fonte primária, apenas conjecturando. Oda, de alguma maneira, contribuiu um pouco para aprimorá-la, porque é em seu livro que podemos ver o Sankaku Jime da forma que conhecemos hoje, por exemplo, saindo com o quadril, colocando o braço do que cruzando e segurando sua cabeça, né, fazendo pressão, ou seja, caracterizando mais uma técnica de Shimiwaza, porque no livro do Kanemitsu a técnica parece ser mais de Kansetsuwaza. Então, quando as pessoas falam que ele criou, pode até ser considerado uma meia-verdade, né? Porque eu acredito que ele tenha tido uma influência grande no desenvolvimento e do aperfeiçoamento da técnica, porque eu desconheço alguém que fazia com tanta maestria como ele. Bruno, agradeço mais uma participação sua aqui no Budocast. Acho que foi muito esclarecedor, acho que pouca gente conhece essa história tão bem como você. Muito obrigado por ter participado mais uma vez. Valeu, obrigado a todos, um abraço a todo mundo. Bom, então é isso, ficamos por aqui com mais um Budocast, espero que vocês tenham gostado, acho que é bastante informação que muitas vezes a gente não tem esse acesso, né, a essa questão do desenvolvimento do Sankaku Jime ao longo desse processo de competições que aconteciam entre as escolas no Japão. Então é isso, não se esqueça de se inscrever lá no nosso Instagram, agora temos também a página no Facebook, ficamos por aqui e até a próxima.